Deus, que é para isso nós estamos aqui para tratar. Só há uma forma que nós podemos nos aproximar da palavra de Deus, que é com o sentimento de que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor da palavra. E se Ele diz, nós só temos que aceitar. E parece uma coisa simples aquilo que eu estou a dizer, não é? É assim, é claro que eu aceito a palavra de Deus, é claro. Mas no nosso dia a dia, aquilo que nós vemos é que nem sempre nós temos essa capacidade assim tão rápida de aceitarmos a palavra de Deus. Então, quando nós dizemos que Jesus é Senhor, não pode ser apenas um clichê, nem apenas uma frase bonita, nem uma frase que os evangélicos é que dizem. Não, porque sabe uma coisa, mesmo que você não diga que Jesus é o Senhor, eu vou-lhe dar uma notícia, Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. E se calhar para nós hoje, nós falarmos assim que Jesus é o Senhor, esta palavra Senhor pode não ter assim grande significado para nós, porque hoje em dia qualquer um é Senhor. Mas se nós formos ver assim bem, lá bem atrás, o título de Senhor era mais do que hoje o título de doutor. Porque era Senhor apenas quem tinha posse de alguma coisa. Quem é que sabe que é verdade? Quem tinha possessão de terras ou de escravos, ou era alguém rico, era considerado senhor. Os outros era o resto, era o povo, era o Zé Povinho. E com o passar do tempo foi-se perdendo aquilo que significa ser senhor. E ser senhor significa ser dono. Ser dono de alguma coisa. Ora, nós não podemos dizer de ânimo leve que Deus é o nosso Senhor, ou que Jesus é o nosso Senhor. Porque se Ele é o Senhor, a honra tem que ser para Ele. Se Ele é o Senhor, a última palavra é dEle. Se Ele é o Senhor da nossa vida, a nossa atitude para com Ele é de obediência, é de servos. E precisamos entender isto para quê? Porque vamos agora ler a palavra de Deus, e tenho falado com o Steven, e assim, há muitas opiniões acerca de tanta coisa, irmão. Há tanta opinião em relação à palavra de Deus. É tão difícil você encontrar uma mão cheia de pessoas que tenham consenso em relação à palavra de Deus. Porque todos nós temos uma cabeça, todos nós temos uma maneira de pensar, todos nós temos um passado que influencia a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão. Aqui nós não estamos para tentar, eu não estou aqui para tentar provar a minha opinião acerca de um assunto da Bíblia. Aquilo que eu quero é conhecer cada vez mais a palavra de Deus, conhecer o Senhor da palavra, porque quer dizer uma coisa, Deus não se enganou, a palavra de Deus ela é toda perfeita. Na palavra de Deus não há dúvida, na palavra de Deus não há confusão, não há vários evangelhos, não há várias verdades, não há vários caminhos. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E cabe-nos a nós nos aproximarmos da palavra dEle, tendem na nossa mente, no nosso coração, que Ele é o Senhor, que a Sua palavra é a verdade, e nós só temos que moldar o nosso pensamento, moldar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a quem? À Sua palavra. É simples, não é? Vocês devem estar aí a pensar, é tudo verdade o que tu estás a dizer, mas não é assim tão simples, irmão. O nosso desejo é que seja assim simples, mas no nosso dia a dia, não é fácil de nós pormos de parte tudo aquilo que nós achamos e pensamos e foi-nos ensinado e pôr em prática a palavra de Deus. Mas hoje, esta é a minha oração. É que cada um de nós possamos pegar na palavra de Deus e compreendê-la como sendo a palavra do nosso dono. Quem é que está aqui que quer fazer ou que já fez de Deus o seu Senhor? Amém? Ser Senhor significa que Ele é dono. E significa que eu abdico de tudo aquilo que eu sou para Ele ser o meu dono. Ai, mas que pensamento tão... Ai, que isso é mesmo para os fracos de espírito. Puxou. Eu sou fraca, sem Jesus eu sou fraca. E sem Jesus você pode pensar, eu é que sou forte porque sou forte nos meus pensamentos, sou forte nas minhas decisões, a mim ninguém muda a maneira de pensar. Você pensa que é forte, mas não é fraco. Porque sem Deus nós não somos nada, irmão. Sem Deus a nossa condenação já foi ditada, a morte
e o inferno. E se eu dizer que abdico da minha maneira de pensar para implantar na minha mente os pensamentos de Deus, se isso faz de mim uma pessoa forte, uma pessoa fraca, então digo que quero ser ainda mais fraca, porque ainda tenho tanto de mim em mim. Você compreende? Eu ainda tenho tanto de mim em mim. E aquilo que eu quero, e o meu desejo para si, é que seja menos de mim, menos de si e mais de Jesus em nós. E aí sim, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Sou forte em quem? Porque eu como muito espinafre. Não. Eu sou forte porque nele, é Ele que me fortalece. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. E Te agradecemos porque Tu és muito bom, Senhor. Porque Tu és fiel. Tu és misericordioso para conosco, Senhor. As Tuas misericórdias, elas renovam-se a cada manhã na nossa vida, Senhor. E obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo na cruz, porque é por causa disso que nós hoje estamos aqui, Senhor. Obrigado porque somos Teus e ninguém nos pode arrebatar da Tua mão. Obrigado por todo este povo que está aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. E eu Te peço que Tu ponhas na minha boca palavras com sabedoria, Senhor. Não a minha sabedoria, mas a Tua sabedoria em nome de Jesus. E que em cada coração o Espírito Santo reine com luz, Senhor, para iluminar a nossa mente e o nosso coração para a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus eu oro. Toda a gente diz comigo? Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou falar de uma coisa que ninguém gosta. Eu vou falar de uma coisa que nós não gostamos, a nossa carne não gosta. E eu vou falar sobre santificação. Diga, santificação. Santificação, Cristina. Então nós temos vindo a falar que nós, uma vez salvos, somos salvos para sempre. Nós estamos a falar que Jesus levou e perdoou todos os nossos pecados. Isso não significa que eu não preciso de me santificar? Será que eu tenho mesmo que me santificar? O que é que isso significa? Para que é que eu tenho que me santificar? Irmão, eu hoje, Deus é tão bom, porque há coisas, nós temos estado num processo em desaprender tanta coisa, deixar de pregar certas coisas porque perdemos a confiança de pregar nessas coisas, porque foi tudo abalado na nossa mente, no nosso coração, e a pouco Deus vai reconstruindo, vai pondo fundamentos firmes que não podem ser abalados. E sabe uma coisa, irmão? Aquilo que nós precisamos santificar, agarre-se à cadeira. Irmão, você não precisa santificar o seu espírito. E era esta a confusão que fazia na nossa mente. Nós não precisamos santificar o nosso espírito porque a obra de Jesus foi perfeita. Por isso é quando dizemos que, como uma vez salvo, somos salvos para sempre. Por isso é que a Bíblia fala em 1 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Não é de novo. Fazer de novo, você que imagina que eu tenho aqui aquele quadro que nós temos aqui há dias. E vou lá e tento fazer uma borboleta. Mas a borboleta saiu um curvo. E vou lá, apago e tento fazer novamente uma borboleta. Isso é fazer de novo. Não foi isso que Jesus fez. Jesus fez novo. Ele fez uma coisa completamente nova. Ele fez uma espécie diferente. Então somos uma espécie diferente, sim. Ganhamos uma nova identidade, ganhamos uma nova nacionalidade, uma nova cidadania. Somos feitos novos. Não vinha em folha, nunca se viu antes. Amém? E então o nosso espírito não precisa de santificação. Porque antes nós pensávamos assim, eu preciso me santificar, que é para eu não perder a minha salvação. Ora, errado. Aquilo que nós precisamos santificar é a nossa carne. Diga, carne. Toque. A carne. Eu tenho que santificar a minha carne, mas quando eu penso em carne, eu penso em espetada. Quando eu penso em carne, eu penso em carne de galinha. Nós somos um ser que Deus nos fez. Assim, nós somos uma alma vivente. Nós somos eternos, irmão. Nós somos um espírito. E nós somos eternos, você é eterno. Sabia que você é eterno? Alguns já estão a viver a vida eterna.
E alguns já estão a viver a morte eterna. Nós somos eternos, irmão. Nós não somos um cão que quando morre, acaba e a gente acabou o cão e vai a gente substituir por outro cão e pomos o mesmo nome até, como a minha sogra fez. Morreu o cão, chamava-se Suzy, a minha sogra ficou toda triste, comprou outro cão e continuou a se chamar Suzy. Nós não somos assim. Nós somos criados por Deus com imortalidade. E a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. A eternidade para a vida eterna. Esse é o desejo de Deus. A predestinação de Deus para nós é que nós sejamos salvos, para a vida eterna, que haja em nós a eternidade para a vida eterna e não para a morte eterna. Amém? E então, o que eu estava a dizer? De repente. A nossa carne. Estava a falar da nossa carne. Ainda não jantei, por isso está-me a faltar açúcar no cérebro. Nós somos, quando nós falamos em carne, para aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez ou que estão a ouvir pela primeira vez e não compreendem isso, é aquilo que vai morrer. É aquilo que vai para a terra e que a gente ouve lá o padre ou o pastor dizer pó ao pó, terra à terra. Já ouviram falar? Ashes to ashes, dust to dust. Como diz em inglês, ao pó ao pó e terra à terra. Porque nós somos criados por Deus da terra. Deus pegou num punhado de terra e Ele nos formou. E a Bíblia fala que este corpo, que é corruptível, está condenado à morte. Está condenado à morte. Nós vamos morrer um dia. E isso é que se chama a nossa carne, não é um bife. Quando estou a falar em carne, você que não pensa lá num bife. A nossa carne é o nosso corpo, é aquilo que você vê, aquilo que é mensurável, aquilo que você pode tocar, apalpar, ver a pressão arterial, ver quanto peso. É isso que nós precisamos santificar. E então aqui, se você pensava que não iria ouvir falar mais sobre santificação na igreja, porque agora nós estamos debaixo da graça e porque agora somos salvos para sempre, engane-se. Porque nós estamos debaixo da graça para quê? Para santificar o nosso corpo. Amém? Nós temos estado a falar sobre o pecado e ninguém que também gosta de ouvir falar sobre o pecado. E nós vamos passar diretamente à Bíblia e vamos ver em Romanos 3,19. Romanos 3. E vamos andar aí muito por Romanos hoje. Por isso abre uma vez, para não se perder, para não perder muito tempo à procura. E deixe estar aí. Romanos 3. Eu dei aqui um título engraçado à minha mensagem, que depois, quando se for para pôr depois lá na internet, é Instrumentos de Iniquidade ou Instrumentos de Justiça. A escolha é sua. Mas vamos chegar mais tarde. Então, Romanos 3, no versículo 19, diz assim. E preste atenção, porque isto vem um pouco de encontro àquilo que nós falamos no domingo passado. Falámos sobre pecado. E também hoje vamos falar um pouco sobre pecado. E a Bíblia diz assim. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja o quê? Condenável, culpado diante de Deus. Esta é uma palavra pesada, irmão. E isto aqui nós podíamos fazer já um monte de perguntas. Então, Deus é que deu a lei para a gente ser culpado diante dele. Poderíamos fazer tantas questões e questionar a Deus aqui com esta palavra. Diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, olhe para mim. Como é que você sabe que é proibido roubar? Porquê? Porque alguém alguma vez disse que roubar era pecado. Neste caso, foi Deus que disse. Como é que nós sabemos que matar é pecado? Porquê? Porque foi dito por Deus que matar é pecado. Ou seja, a lei de Deus, ela é perfeita. A lei de Deus é eterna, a lei de Deus é justa.
Mas ela veio para, como o Steven falou no domingo passado, fazer um raio-x a cada um de nós e mostrar a nossa condição diante de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, não há ninguém que consiga cumprir toda a lei. Eu vou repetir outra vez. Não há ninguém que seja o super-homem ou a super-mulher que consiga cumprir toda a lei. Todos nós lutamos contra o pecado. Quem é que sabe que é verdade? Levanta a mão. Todos nós lutamos contra o pecado. Todos nós lutamos contra coisas que ofendem a lei de Deus. E ofendem até, alguns de nós fazemos coisas que ofendem a lei dos homens. Também é pecado. E então nós vemos aqui que diante de Deus, pelo conhecimento da lei, todos nós ficamos condenáveis, todos nós ficamos culpados diante dele. E aqui surge uma pergunta. Então, qual é a minha condição diante de Deus? Assim, como é que eu posso reverter esta condição de culpado diante de Deus? Ora, nós vimos a semana passada também que só há uma forma. Todos nós lutamos contra o pecado. A lei mostra a nossa condição, a lei nos condena e a lei tem um salário. O pecado, o conhecimento da lei, nos mostra que somos pecadores e o pecado tem um salário. O salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Eu vou repetir. O salário, a recompensa do pecado é a morte. Se você não tem Jesus, isto é uma má notícia. Significa que se você não acredita pela fé em Jesus, você está condenado. Você vai morrer. Toda a gente vai morrer. Pois, mas não é essa morte que eu estou a falar. Eu falei há pouco, nós somos eternos. Deus colocou dentro de nós a eternidade. A eternidade para a vida ou a eternidade para a morte. Eternidade para a vida, para aquele que crê em Jesus e um dia vai morrer e vai viver com Jesus. Ou eternidade para a morte, para aquele que rejeita Jesus, para aquele que não acredita no sacrifício de Jesus e que quando morrer vai para o inferno. Irmão, nós estamos muito mal enganados naquilo que nós estamos a pregar lá fora. Sabe uma coisa? Eu já há muito tempo que não faço isto, mas cada vez mais há coisas que vão ficando bem firmes no nosso coração. Se você ouve alguém que diz assim, eu estou à procura de uma igreja, não convido para vir aqui. Por pessoas à procura de igreja, há muitas. Se a pessoa disser, eu estou à procura de Deus e preciso encontrar Deus e preciso de Jesus, ok, pode convidar. Se você tem alguém que está a passar por uma doença, ou seja aquilo que for, você que não tem, olha, vem à minha igreja porque tu vais ficar curado. Porque a pessoa não vai ficar curada, irmão. Lamento informá-lo, mas a pessoa não vai ficar curada. O meu casamento está a acabar. Então, olha, vem à igreja que vamos orar e o teu casamento vai funcionar. Errado, não diga isso às pessoas, porque isso é errado, irmão. A solução é Jesus para aquele que crê em Jesus, porque se não crê em Jesus... está-me a dar vontade de falar certas coisas. Irmão, o que nós precisamos de falar às pessoas, olha, tu um dia vais morrer, sabes que vais morrer, se for preciso você que leva-lo ao cemitério. Sabes que vais morrer? Sei. E tu sabes que só há dois caminhos, há o céu e há o inferno. E Jesus veio para mudar a nossa trajetória, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E se nós não crermos em Jesus, este caminho não pode ser revertido, irmão. Vamos mesmo morrer. Vamos mesmo para o inferno. Vamos mesmo passar na eternidade, como a Bíblia fala, num lago de fogo e enxofre, onde há o pranto e ranger de dentes. Você já viu alguém ranger de dentes de dor? Você já viu alguém se contorcer de dor? A Bíblia fala, se você tiver curiosidade de ir ver em Apocalipse e outras passagens da Bíblia que falam dos horrores do inferno, e o inferno é real. E há muito tempo que não se prega que o inferno é real. Então, a mensagem da salvação é dizer, todos nós vamos morrer, mas Jesus veio para que nessa morte, nessa passagem que todos nós vamos passar, nessa porta da morte que todos nós vamos passar, que no lado de lá dessa porta haja vida. No lado de lá dessa porta, haja luz e não escuridão. Do lado de lá dessa porta, que esteja Deus, os anjos, Jesus para nos receber, e não o diabo e os seus anjos. Porque isso está a acontecer, irmão.
Esqueça se você pensa que vai convencer as pessoas por causa de uma cura. Porque eu garanto-lhe uma coisa, mais depressa a pessoa vai a uma bruxa e é curada da sua doença do que vir a Jesus. Estamos a pregar tudo mal. Eu lamento ter que informar isso porque se calhar alguns estão a ficar chocados. Mas então estás a dizer que Jesus não cura? Irmão, eu há muitos anos eu sabia isto. E até não tem muito tempo que nós estávamos no ministério e nós fomos levados a fazer algo que eu nunca concordei. Eu nunca concordei, irmão. E eu fiz por obediência, mas eu nunca concordei. Porque sabe uma coisa? Fomos levados a fazer quebra de vínculos. Irmão, você sabe uma coisa? Eu acredito que quando uma pessoa verdadeiramente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, não há nenhuma maldição hereditária, que a Bíblia não fala disso. Não há nenhum demónios familiares, porque a Bíblia também não fala disso. E são invenções de homens, porque não, você que mostra na Bíblia espíritos familiares ou maldições hereditárias. Quando Jesus vinha à vida de uma pessoa, Jesus curava, Jesus salvava. O pacote é completo. Quando nós aceitamos Jesus, a cura está incluída no pacote, irmão. Por isso, sim, eu acredito que Jesus cura aquele que se arrepende. Aquele que acredita nele de verdade. A cura está incluída. Não vale a pena nós andarmos aí a pregoar cura para as pessoas que não acreditam em Jesus, porque eles vão olhar para nós e vão dizer, olha, eu fui à igreja e não funcionou. Você já ouviu isso ou não? Você já teve pessoas que você trouxe aqui porque você via a pessoa desesperada e você queria que a pessoa ficasse bem e a pessoa sair daqui com as mãos a abanar ou não? Eu já vi. Eu já vi. Vimos ou não vimos? Porque estamos a pregar mal. Estamos a dizer que é para a pessoa ouvir para ser curada. Não, vai para ser salva. Creia em Jesus. Irmão, é impossível. Veja, você imagina uma pessoa doente. E nós sabemos que a Bíblia fala que a enfermidade não vem de Jesus. Porque senão, o que nós faríamos com aquele versículo que diz que lá na cruz, quando Jesus foi pregado na cruz, pregado, quando ele foi pendurado lá na cruz, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Se eu creio em Jesus para essa cura, eu tenho que crer primeiro nele para a salvação. Porque foi na cruz que a cura foi comprada, irmão. Foi na cruz. Ou seja, eu não posso crer para a cura. Ninguém pode vir aqui e crer para a cura sem crer nele para a salvação. Agora, se crer para a salvação, a cura é garantida. Agora você imagina uma pessoa que vem aqui, está com uma depressão, está possuída por demónios, está a vida num 38. Irmão, essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que é atormentada por demónios, não é um filho de Deus. Não pode ser. Porque se nós, quando aceitamos Jesus, nós somos o templo do Espírito Santo, eu pergunto, que comunhão há entre o Espírito Santo e demónios? Será que o Espírito Santo, ele fecha-se lá, imagina uma casa, quando o marido e a mulher estão chateada, às vezes o que acontece? Um vai para uma ponta da casa e o outro vai para a outra, que é para nem sequer se olharem, não é? Não sou só eu que faço isso, graças a Deus já não fazemos isso há tanto tempo. Mas não sou só eu, casada, que faço isso. Nós vamos às vezes imagine o nosso coração como sendo uma casa. Porque somos a morada do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo ia andar de bicos de pés dentro da nossa casa porque o diabo estava ali ao lado? Você acha? Nós precisamos pôr as coisas assim em termos simples para que você compreenda uma coisa. Um filho de Deus jamais pode ser possuído por um demónio. Se é uma pessoa que vai à igreja, eu vou ter que começar a separar. Os filhos de Deus não podem ser possuídos por demónios. Se uma pessoa que vem à igreja é atormentada por demónios, é atormentada sempre com doença, é atormentada com depressão, eu vou dar uma triste notícia. Se calhar, essa pessoa que vem à igreja ainda não é um filho de Deus, porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já estou aqui a me desviar um pouco
da pregação, mas não me importa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por isso, sabe uma coisa? Eu nunca precisei, ou se foram raras as vezes que eu precisei, de vir pedir oração aqui à frente. Ora para ser curada, ora não sei o quê. Porquê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei com o pacote completo. Eu estava lá incluída aquela cruzinha, tudo incluído. Não fica nada de fora, irmão. Não fica nada de fora. Então, isto para dizer o quê? A morte tem um salário. A morte é o salário do pecado. O pecado tem uma consequência. O pecado tem a consequência que é a morte. E a pergunta fica, então, como é que eu vou me livrar desta condenação? Pela palavra de Deus, nós vimos que só há duas hipóteses. Primeira, ou a lei morre. Ora, vou fazer um parênteses. A lei foi dada por Deus. Será que a lei é má? De modo nenhum. A lei é boa, a lei é eterna e a lei é justa porque ela vem de Deus e a Bíblia diz que toda a boa dádiva vem do Pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o que é bom veio de Deus. E se a lei veio de Deus, a lei é boa. Ou seja, a lei não vai morrer porque a lei é eterna. Outra forma de me livrar desta condenação é se eu morrer. Mas tem um problema. Se eu morro debaixo da lei, eu estou condenada. Então temos aqui uma situação. Então como é que resolvemos isto? E há aqui que entra em cena. E quando eu estava a imaginar, estava a me preparar esta lição, eu só queria que vocês pudessem ver entrar em cena um herói. Entrar em cena um herói. E o herói quem foi? Foi Jesus. Porque Jesus, Ele tomou o nosso lugar, Ele morreu por nós, e a Bíblia fala que aquele que crê nele, morreu com Ele. Você sabe que você morreu na cruz também? Mas Jesus morreu há 2000 anos atrás. Oh, irmão, Ele já me conhecia lá. Ele já o conhecia. Por todas as coisas, tudo está na mente dele. Ele sabe tudo. Ele sabe o princípio, o passado e o futuro. Ele sabe o seu nome antes de você nascer. Ele sabe quantos fios tem no seu cabelo. A Bíblia fala no Salmo 139, tu me conheceste quando eu estava no ventre da minha mãe, quando tu estavas a ser formado. Tu conhecias-me antes que, mesmo quando nada ainda havia, tu me conhecias. Então Ele conhece. E lá na cruz Ele já me conhecia. E lá naquela cruz, quando Ele morreu, eu morri com Ele lá também. Eu morri com Ele. Então morreu. Você ainda não sabe o resto das notícias, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao fim do terceiro dia. Ao terceiro dia, tal como Ele prometeu, Ele ressuscitou. E a Bíblia fala o quê? Que eu ressuscitei com Ele também. E ressuscitei não mais debaixo da lei, não mais debaixo da condenação da lei, mas eu ressuscitei com Ele para uma nova vida, para que eu viva em novidade de vida. Então, assim que Jesus entrou na cena, Ele me livrou da condenação da morte. Assim que Jesus entrou na cena, Ele me livrou do salário do pecado. É assim que Jesus entrou na cena, Ele me livrou da lei. Eu estou debaixo da graça. Os meus pecados todos foram perdoados. Toda a minha velha natureza ficou lá cravada na cruz com Ele. E então, Cristina, por que vais falar de santificação se já ficou tudo feito? Diga ahá. Glória a Deus. Veja aí no versículo 31, no Romanos 3, no versículo 21. Não, podemos ir antes a 5, tá? É tudo perto, é só virar a página. Para você ver aqui o herói a entrar na cena. 5:19 diz assim, 18. Pois assim, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. E eu pergunto, qual é esta só ofensa que a Bíblia está a falar? Alguém sabe dizer qual é esta só ofensa? Foi quando o Adão pecou. Por uma só ofensa,
Bem, por uma só ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens, para quê? Para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, qual é este ato de justiça? É a morte de Jesus. Não é Jesus, é a morte de Jesus. O ato de justiça, que é a morte de Jesus, veio a graça sobre todos os homens, para quê? Para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Glória a Deus! Você foi feito justo e eu fui feita justa. Amém? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a solução que Deus tinha, e Deus sempre tinha esta solução desde o início, a solução era Jesus, o plano perfeito era Jesus. Ele veio, Ele era justo e Ele morreu pelo pecador. Ele era santo e Ele morreu por nós que éramos, qual é o contrário de santos? Iníquos, pecadores. Ele tomou o nosso lugar. E agora a pergunta é, agora o que é que eu faço com isto? Agora, porquê que eu tenho que me santificar? Porquê que eu tenho que fazer isto? Em Romanos, em 1 Coríntios 5,17 já mencionei, aquilo que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, as que tu se fez novo. E a partir desse momento, irmão, a partir do momento em que nós somos feitos novas criaturas, não foi tudo que foi feito novo. O nosso espírito é que foi feito novo. E nós passamos a ter duas naturezas dentro de nós. Irmão, nós passamos a ter duas naturezas. Nós temos uma natureza velha, e esta era uma coisa que a gente também não aprendia bem. Fomos feitos novas criaturas, o velho já passou, sim. O velho espírito. Mas continuamos a ser carne. E o desafio, algum iluminado aqui dentro, ou iluminada, é se pronunciar se desde que você entregou a vida a Jesus, você nunca mais pecou. Alguém? Algum candidato? Algum candidato? Não. Mas então, se fomos feitos novos, então porquê que pecamos? Lá está. Temos duas naturezas. E uma precisa de prevalecer sobre a outra. Nós temos a natureza pecaminosa, a natureza da carne, e como eu já falei, o nosso corpo, irmão, vai morrer. O nosso corpo vai morrer. E porque o nosso corpo está condenado à morte, a nossa carne sempre se vai inclinar para coisas que levam à morte. O que é que leva à morte? O pecado. O salário do pecado é a morte. A nossa carne está condenada à morte. Quem é que sabe que vai morrer? Levanta a mão. Você vai morrer, eu vou morrer. E porque a nossa carne vai morrer, e ela sabe disso, a nossa carne sempre se vai inclinar para coisas que produzem morte. Sempre se vai inclinar para o pecado. Mas agora nós temos dentro de nós outra criatura. Uma nova natureza, que é a natureza nova, que é a natureza do nosso espírito que foi recriado por Deus. E é por isso que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, de repente nós ganhamos vontade de vir à igreja. Nós ganhamos vontade de ler a Bíblia, nós ganhamos vontade de conhecer a Deus, nós ganhamos vontade de falar sobre as coisas de Deus. Porquê? Porque esse é o nosso espírito que foi feito novo para justificação, para a vida eterna. E o que é que acontece? O nosso espírito sempre se vai inclinar para as coisas da vida, para as coisas de Deus, para as coisas que são de cima. Faz sentido? E isto fica assim uma loucura cá dentro, irmão. Porque às vezes parece que nós somos esquizofrénicos. O bem que eu quero fazer, esse não faço. O bem que o meu espírito quer fazer, a minha carne não me deixa. O bem que eu quero fazer, a minha carne não me deixa.
E eu imagino quando o apóstolo Paulo estava a escrever isto, a aflição com que ele disse, miserável homem que sou. Porquê? Porque estas duas naturezas, elas chocam uma com a outra. Para quê? Para que a gente não faça aquilo que a gente quer. Para que a gente não faça aquilo que a gente quer. E aqui estou a dar ênfase àquilo que a gente quer, que é o quê? Que é o nosso espírito. Para que a gente não faça aquilo que o nosso espírito quer. E então, como é que nós vamos resolver isto? Será que a Bíblia tem alguma indicação daquilo que eu tenho que fazer? Você acha que tem ou não? Tem. Glória a Deus. Vamos a Romanos. Fomos justificados pela fé, glória a Deus. E agora, o que é que nós vamos fazer? Quem é que está aqui que se quer considerar como morto? Alguém está pronto a se considerar como morto? Ahá, vamos lá ver. Então, Romanos 6 diz assim no versículo 1. Que diremos, pois? Nós vamos ver que isto é em sequência daquilo que nós acabamos de ler. Porém, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, ok? Então aqui ele está a dizer, então, se eu fui feito justa, a Bíblia é tão atual, irmão, então, estão a compreender este versículo? Pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Então, se eu sou justo, não preciso fazer mais nada. E eu faço essa pergunta, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Eu estava a fazer a mesma pergunta. Então significa que se eu fui feito justo, então posso permanecer no pecado. E qual é a resposta? De modo nenhum. Diga, de modo nenhum. Sabe o que é que eu fiz quando eu estava a estudar? Eu peguei numa caneta vermelha e eu sublinhei, não vou mostrar que tem muitos papéis aqui dentro, eu sublinhei no livro de Romanos todas as vezes que aparece a expressão de modo nenhum, de maneira alguma. E eu vou dizer, tem várias, irmão. Porquê? Porque ele está aqui a responder às mesmas perguntas que nós fazemos. Mas então significa que eu não preciso me santificar. Significa então que eu posso fazer o que eu quero porque os meus pecados já foram perdoados. De modo nenhum. De modo nenhum. Diga, de modo nenhum. Não há nenhuma possibilidade de ser assim. Diz assim, no versículo 2. Que diríamos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem é que está morto por pecado, levanta a mão. Eu estou. Mas como é que estás morto por pecado? Porque eu acreditei no sacrifício de Jesus, eu morri com Ele na cruz para o pecado e ressuscitei para uma nova vida. Por isso é que o salário do pecado da minha vida já não é a morte, porque o meu pecado, quer dizer, é a morte, mas ficou lá na cruz. Foi a morte de Jesus. Este salário que era-me atribuído a mim foi entregue a Jesus. E era um salário que eu não queria. Quem é que está aqui gosta de receber o salário no final do mês? Nós gostamos de receber o salário, mas este salário nós não queremos. E sobre Jesus caía esta penalidade. Então, nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Que conversa tão estranha. O que é que está aqui a dizer? Está a dizer aquilo que eu já acabei de falar, irmão. Nós fomos mortos com Jesus, fomos ressuscitados com Ele. Para quê? Para que a penalidade da lei não mais tivesse domínio sobre nós, para que nós possamos morrer para a lei, morrer para aquilo que era velho e ressuscitar para a vida, ressuscitar para a graça. Nós não estamos debaixo da aliança da lei, nós estamos debaixo da aliança da graça, que é baseada em melhores promessas. Estou a falar muito rápido, estou a perceber. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Sobre quem? Sobre aquele que está morto e está justificado para o pecado. Não está a falar de Jesus, está a falar de nós. Significa o quê? Que a morte não mais terá domínio sobre nós. Glória a Deus. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos. Eu perguntei há pouco, quem é que está aqui e quer se considerar morto? Ninguém levantou a mão. Mas a Bíblia diz aqui, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora quero que você sublinhe este versículo. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Irmão, ele começou a falar aqui de outra coisa completamente diferente. Até aqui, ele estava a falar do nosso espírito, que nós fomos ressuscitados com ele, nós agora vivemos para ele. A partir do versículo 12, ele começa a falar de outra coisa, ele começa a falar da nossa carne. Ele começa a falar do nosso corpo, dos nossos membros. E ele diz, não reine. O que é que significa reinar? Quem é que reina? Aquele que é rei. Então ele está a dizer que não deixes que o pecado seja rei no teu corpo. Não deixes que o pecado seja senhor do teu corpo. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Esta palavra, este palavrão aqui enorme, significa os desejos desordenados da nossa carne. Aquilo, eu quero, preciso mesmo fazer aquilo, preciso mesmo, fogo, queria mesmo tanto, eu queria fumar um cigarro, eu queria beber, eu quero tudo. Quero agora. E eu quero. Isso é concupiscências, irmão. Nós não podemos deixar que o pecado reine no nosso corpo mortal para que nós não obedeçamos às concupiscências do nosso corpo. Parece que ele está a falar, você já reparou, parece que ele está a falar de duas pessoas. Ele está a falar para dentro de nós tem que haver uma luta, um contra o outro. E isto é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala de santificação muitas vezes, irmão. E porque a Bíblia fala, nós temos que falar. Nós estamos debaixo da graça, sim, mas estamos debaixo da graça para nos santificarmos para Ele, para nos apresentarmos a Ele digno de boas obras. Dignos de boas obras, porque sabemos que as boas obras foram preparadas por Ele, para nós, e sabemos que um dia nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo pelas nossas obras. Sabia disso ou não? Não sabia, ficar a saber. Nós um dia, os salvos, vão estar num tribunal também. Mas isso eu pensava que já não ia ser julgada. Não. Vai haver recompensa para uns, vai haver alguma repreensão para o outro. Porquê? Por causa das nossas obras. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado. Olhe para mim, nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado. Você, irmão, não apresente o seu corpo ao pecado. O que significa isso? Você que não dê oportunidade das suas mãos, por exemplo, roubarem. Não dê oportunidade dos seus pés serem ligeiros para fazer o mal. Não dê oportunidade da sua boca falar palavras torpes, como a Bíblia fala, palavras que não são dignas de um filho de Deus. Não dê oportunidade dos seus olhos verem coisas que desagradam a Deus. Porque sabe uma coisa? Muita gente vê coisas na intimidade, vê coisas quando ninguém está a ver e pensa que está impune. Eu vou dizer uma coisa, somos templo do Espírito Santo ou não? Quando nós estamos bem, quando nós nos apresentamos diante de Deus, quem é que está ali ao nosso lado? Quem é que está ali conosco? O Espírito Santo. E quando nós apresentamos os nossos membros ao pecado, quem é que continua lá? O Espírito Santo, irmão. Deus vê tudo.
Deus vê tudo, Ele vê tudo aquilo que nós fazemos, Ele vê tudo aquilo que nós pensamos. Ele vê quando nós apresentamos os nossos membros, o nosso corpo, para servir de instrumento de iniquidade. E isto que eu estou a falar, irmão, é a santificação. E a santificação, diga-me, sabe uma coisa? Fica bem um filho de Deus, irmão. Fica bem um filho de Deus. A santificação fica bem. É prazeroso para Deus ver um seu filho santificar. É prazeroso para os irmãos ver o teu irmão que entregou a vida a Jesus e começa a santificar. O mundo está com os olhos postos em si. Porquê? Porque eles também precisam de ver que nós os santificamos. Mas agora é uma escolha. Ele diz aqui no versículo 13, nem tampouco apresentais os vossos corpos, os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Instrumentos de iniquidade. Com instrumentos, o que é que nós fazemos? Nós fazemos coisas. E então, se nós apresentamos os nossos membros ao pecado, eles vão ser instrumentos de iniquidade. E continua, mas apresentai-vos, presente ao serviço, Senhor. Eis-me aqui, apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Glória a Deus. Então, o nosso corpo precisa santificar. E quando eu falo dos nossos braços, as nossas mãos, irmão, é o nosso corpo, é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. É desde o momento em que nós nos levantamos de manhã para ir trabalhar, é até o momento em que nós vamos dormir. Nós temos que apresentar os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não é apresentar o pecado como instrumentos de iniquidade. E agora eu não vou dizer assim, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes fazer aquilo. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus e se você deseja apresentar-se a Deus para instrumento de justiça, você sabe muito bem aquilo que você não deve fazer. Chega de ser os pastores a pregar do púlpito, a dizer, o irmão não pode beber, o irmão não pode fumar, o irmão não pode usar saia curta, o irmão não pode fazer isto. Porque isso é imposições de homens e nenhum homem, vou repetir, nenhum homem, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum apóstolo, ninguém pode dizer, deixa de fazer. Porque se você está em Deus, se você realmente se arrependeu, você sabe o que é mau e o que não é. Porque a Bíblia fala que se nós temos o Espírito Santo de Deus para discernir entre o bem e o mal. E se não há em nós discernimento entre o bem e o mal, então significa que não temos o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que faz esse trabalho em nós. Discernir entre o bem e o mal. E sabe como é que você faz esse discernimento? Porque quando você cai, quando você falha, quando você faz alguma coisa que você sabia que não devia ter feito, você sente tristeza e você é levado a chegar a Deus e a pedir perdão, Senhor, perdoa-me que eu falhei. Porquê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de si. Mas tem que chegar um momento, irmão, em que não é, amanhã eu vou deixar de fazer. Amanhã eu deixo de fazer. Não, tem que chegar um momento em que você tem que mortificar os vossos membros. Você tem que mortificar a sua carne. Você tem que dizer, hoje eu deixo de fazer isto. Hoje é o último dia que eu vou fazer isto. E você não significa, Emily, para quê? Isso não significa que você vai logo matar esse desejo. Não significa que esse desejo de fazer alguma coisa errada vai morrer logo ali. Mas neste dia que você decidir, é nesse dia que ele começa a morrer. É quando, como nós temos umas plantas lá em casa, minha sogra já me ofereceu várias vezes aquelas orquídeas que crescem e ficam assim umas orquídeas bonitas. E ela oferece e elas chegam à minha casa bonitas. Mas depois, quando chegam à minha casa, alguma coisa corre extremamente mal porque elas morrem. E não sei, eu quero que ela dê fruto, e quero que ela dê aquela orquídea bonita, eu quero, mas ela morre. E elas começam a morrer, ela não morre no momento. Se você quer deixar um ser humano morrer de fome, por exemplo, não é num dia que ele morre de fome. Não é num dia que uma pessoa diz, vou fazer greve de fome e não como mais. Não é no dia que a pessoa morre de fome, mas se continuar nesse dia, a pessoa começou uma caminhada para morrer. E assim é com os nossos pecados, assim é com os nossos desejos descontrolados, assim é com aquelas coisas que ainda nos controlam. Há um dia, irmão, em que você tem que chegar e você tem que dizer, hoje é o último dia, eu não vou fazer mais isto, não vou mais alimentar a minha carne, não vou mais indulge, não vou mais
alimentar os caprichos da minha carne. Hoje, este vício, hoje este pecado, hoje esta mania, hoje este mau caráter morre na minha vida, começa a morrer na minha vida. Você, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer tipo um garrote. Sabe o que é fazer um garrote? Você aperta e o dedo não morre logo. Mas se você continuar ali a apertar, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, o sangue vai deixar de circular e aquela coisa vai cair e vai apodrecer. E é assim. A santificação que a Bíblia fala é esta, é o nosso caráter, é a nossa carne, irmão. Porque o nosso espírito, glória a Deus, o trabalho que Deus fez foi perfeito. Se nós morrêssemos hoje, boas notícias, você ia para o céu. Não tenha dúvida nenhuma disso, irmão. Se nós morrêssemos hoje, se você está aqui e você acredita em Jesus, você acredita naquilo que Ele fez e você morre ainda com todos os pecados que você tem, eu garanto uma coisa, você estaria salvo, você está salvo, você ia direitinho para o céu. Mas a santificação que a Bíblia fala é a nossa carne, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. É para isso, irmão. A nossa santificação não é para Deus. Olhe para mim. A nossa santificação não é para Deus, não é para a gente dar uma ajudinha àquilo que Deus fez, não vá falhar, e então eu tenho que me santificar para eu segurar mesmo a minha salvação. Não. O meu trabalho com Deus foi Jesus que fez, está perfeito. Eu estou salva. A minha santificação é para as minhas pessoas à minha volta. Está a compreender? É para as pessoas à minha volta. Para que eles vejam as nossas obras e deem glória e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos ser luz se nós andamos em trevas. Nós temos que andar nas boas obras, que são luz também. Amém? Glória a Deus. Onde é que nós íamos? No versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olhe, você já ouviu esta pergunta recentemente? Eu já ouvi. Olha, então se eu estou debaixo da graça, significa que, olha, se os meus pecados já foram perdoados, então significa que eu posso pecar. Qual é a resposta? Não. De modo nenhum. De modo nenhum, está outra vez sublinhado aqui na minha Bíblia, pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós, preste atenção aqui que nós vamos falar agora, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Nós falámos há pouco, para nós nos apresentarmos a Deus como instrumentos para a justiça. Mas também há quem se apresente ao pecado para instrumento de iniquidade. Sim ou não? E a Bíblia está aqui a dizer, a quem nós nos apresentarmos por servos ao pecado ou a Deus, nós somos feitos servos desse a quem nós nos apresentamos. Agora eu pergunto, você é servo do pecado ou é servo de Deus? Você está a ver? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A opção é nossa, irmão. Todos os dias nós temos esta opção. De nós nos apresentarmos, eis-me aqui, Senhor. Mas como é que eu posso fazer isso no meu trabalho, no meu dia a dia? Você que seja o melhor naquilo que você faz. Você que brilhe com excelência naquilo que você faz. Você que mostre pelas suas boas obras que você é um funcionário digno de confiança, que você é um aluno que não falta respeito aos professores, que você é uma boa dona de casa, que você é um bom marido. É assim que nós temos que fazer. Mais uma vez, fala de relacionamentos uns com os outros. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina, é que fostes entregues e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Olhe para mim, irmão. Eu acho isto aqui tão interessante. Quem é que já se apoiou no versículo que diz a carne é fraca para justificar um pecado? Eu.
Ai, mas a carne é fraca. Mas é exatamente isso que nós estamos aqui a falar, irmão. Significa que nós que já ressuscitamos com Cristo, preste atenção, nós que já ressuscitamos com Cristo, que somos uma nova criatura, a nossa carne é fraca. E você acha que somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Você acha que esse Espírito Santo que foi ao inferno, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, não tem poder para dominar o pecado na sua vida? Por isso, quando nós dizemos, a carne é fraca, é apenas uma desculpa, irmão. É um pobre uso de uma expressão teológica, que não tem conhecimento algum, porque a nossa carne sim é fraca, e deve ser fraca, sabe para quê? Para que a graça de Deus, o poder de Deus superabunde na nossa vida. Significa que o poder de Deus na nossa vida é maior do que a nossa carne, e Ele pode muito bem livrar-nos do pecado como nos livrou, e a Bíblia fala que o pecado não pode ter domínio sobre nós. Então, logo, se você tem usado, a carne é fraca, para justificar um pecado de estimação que possamos ter, você que deixa logo de usar essa, porque não cola. Não cola. Graças a Deus que a nossa carne é fraca. Porque aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está dentro de mim. E Ele sim, Ele é maior. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilão? E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fale como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça. Para quê? Santificação. Tum, 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 tum. Santificação. Pensava que não íamos falar mais de santificação na igreja, Cristina. Fogo. Porque quando eras escravos, servos do pecado, estavas livres de justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Já falamos, o salário do pecado é a morte. Mas agora, libertados do pecado, quem é que está aqui que está libertado do pecado? E feitos servos de Deus, quem está aqui que é servo de Deus? Tendes o vosso fruto para quê? Santificação. E por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, os nossos membros, irmãos, são para ser apresentados diante de Deus como instrumentos para a justiça. E sabemos que, eu sei que todos nós temos esta luta, irmão. Eu também luto contra certas coisas, se calhar não é coisas... Não são as mesmas que você, se calhar não é a mesma luta que você está a ter, mas são lutas na mesma. E todos nós temos este desafio. Por isso você não se sente abandonado a pensar que você está nesta caminhada sozinha, porque todos nós estamos a nos santificar. Uma coisa eu tenho a certeza, eu hoje já peco menos do que pecava um ano atrás. E nós temos que olhar uns para os outros e perceber que é toda uma caminhada, cada um tem o seu caminho a percorrer, cada um tem desafios a vencer, uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas uma coisa é certa, se todos temos esta palavra no nosso coração, estamos todos numa caminhada. E eu vou lhe dizer uma coisa, você que já está mais santificado que outro, eu vou lhe dizer uma coisa, você nunca vai ser totalmente perfeito. Ninguém nunca vai ser. Aqui nesta terra, irmão, nós nunca vamos chegar a ser completamente santos no nosso corpo, porque o nosso corpo está condenado. Mas o desafio é este. Hoje eu tenho que pecar menos do que pecava ontem. Eu hoje tenho que estar mais perto de Deus do que estava ontem. Eu hoje tenho que deixar as coisas do passado mais do que deixei ontem. Amém? E vamos só para terminar, vamos aqui a Colossenses. Acho que é Colossenses. Que horas são? 5 para as 9. Fiquei alguns versículos de fora, mas glória a Deus. Acho que vocês todos perceberam aqui a ideia. Colossenses 3. E vamos aqui... Alguém tem alguma faca aí? Ou alguma machadinha? Ou... Alguém tem? Que a gente vai precisar. Uma katana. Alguém tem aí? Colossenses 3, no versículo 1, diz assim, portanto, e a pergunta é, como é que eu vou fazer esta santificação? Como é que eu vou
deixar de pecar. Olhe para mim. A santificação, você que escreva isto na sua mente, no seu coração, no caderno, onde você quiser. A santificação é uma colaboração de nós com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que produz isto em nós. Mas nós precisamos colaborar com Ele. Por exemplo, alguém esta semana disse-me assim, eu queria ir à igreja, mas eu estava cansada, não fui. Agora eu vou pegar nesta frase e vou separar. Eu queria ir à igreja. Quem é que põe esse desejo? Quem é que põe esse desejo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que põe. Então, eu queria ir à igreja, mas eu estava cansada. O desejo de ir à igreja é o Espírito Santo que põe. Agora, é preciso, o Espírito Santo não vai levantar a pessoa da cama, nós precisamos colaborar com o Espírito Santo. Porquê? Porque se nós temos uma nova criatura, o nosso Espírito sempre se vai inclinar para as coisas boas. A nossa carne sempre se vai inclinar para a morte. Por isso é que tem que haver uma colaboração entre nós e o Espírito Santo, porque Ele põe o desejo dentro de nós, nós temos que levantar o nosso bumbum e vir à igreja. E este é um exemplo fácil, mas no dia a dia, na nossa santificação, nós darmos o fruto do Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus está, nós é que temos que colaborar. Ninguém pensa assim, Senhor, dá-me paciência. Como é que você acha que a paciência vem? Sabe como é que a paciência vem? Quando você sai tarde de casa, você tem que ir pôr a filha à escola e você encontra um acidente e está um trânsito enorme e você desvia-se daquele acidente e logo assim encontra outro acidente e como é que você acha que Deus vai lhe dar paciência? Não é você estar dentro de casa fechado, Senhor, estou à espera da paciência. E alguém bate à porta, será a paciência? Está a ver, irmão? A paciência vem no nosso dia-a-dia, quando as situações são contrárias à nossa vontade e nós aí colaboramos com o Espírito Santo de Deus. Porque quer dizer uma coisa, irmão, há algumas coisas que vêm à nossa vida e o Espírito Santo a dar uma ajudinha, a vir ali para a gente colaborar com Ele, para aquela situação produzir paciência em nós. Certo? Isto a brincar vai melhor. Estou engaixada, não estou? Então, Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pronto, parou tudo. Agora significa que eu vou deixar de pensar nos meus filhos, pensar na minha casa. É isso que está a dizer? Não. O que está a querer dizer, irmão, é que o nosso pensamento, em tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer para glorificar a Deus. Será que você pode ir trabalhar e no seu trabalho glorificar a Deus? Sim. Será que você pode estar a conduzir e estar a glorificar a Deus? Sim. Será que você pode se levantar, estar com o seu marido, com a sua família e glorificar a Deus? Sim. O nosso pensamento tem que estar focado em Deus. Os nossos pensamentos têm que estar focados na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Como é que eu lido com esta situação? Como é que eu lido com os meus filhos? Como é que eu lido com o meu marido? O que é que a palavra diz acerca de ser mãe? O que é que a palavra diz acerca de ser pai? O que é que a palavra de Deus diz acerca de ser mulher, de ser marido? O que é que a palavra de Deus diz? Pensa nas coisas que são de cima. Será que eu estou a ser radical? Não, não estou. A palavra de Deus está a dizer... Não pensas nas coisas que são da terra, pensa nas coisas que são de cima. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E agora que preciso de uma faca. Ninguém tem aí? Devia ter trazido. Diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mata-os. Matam os seus membros quando eles querem se apresentar como instrumento à iniquidade. Como se querem se apresentar os membros ao pecado. Quando isso acontecer, mortifica o teu membro. Como? Não cedas. Não cedas. Ontem a Emily, ela estava a jantar, ela não queria comer. Não quer comer, não quer comer, não quer comer. Ok, não vais comer,
mas também não vais comer bombom. Começou a chorar, mas eu não comecei aos gritos com ela. Eu não comecei num tirateimas com ela. E ela lá acalmou-se, acabou de comer o que ela ia comer e ela foi-se embora. Passado uns 20 minutos, ela disse assim: mamã, posso comer um bombom? Ela estava a me testar. Irmão, ela estava a me testar, porque ela lembrou-se que eu tinha dito que ontem ela não ia comer nenhum bombom. E passado meia hora, quando já estava bem, já tínhamos dado beijinhos e abraços, estava tudo bem. Deixa eu ver se a minha mamãe esqueceu. Mamã, posso comer um bombom? E eu respondi como é que fala no Romanos: de modo nenhum! De modo nenhum! E isto é para dizer o quê? Que quando a tentação vem à nossa vida, quando vem aquela tentação de pecar, ela vem de mansinho, quando está tudo bem. Eu estou tão bem com Deus agora, se eu fizer uma coisa mal agora, Deus vai perdoar. Ela vem de mansinho. E a Bíblia diz, olha, quando vier assim, mortifica os teus membros, faz garrote. Diz, não, a partir daqui, não. Pense na planta quando está a morrer, pense quando você põe uma greve de fome, não é naquele dia que você decide fazer greve de fome que você vai morrer. Mas se você perseverar em fazer greve de fome, eu garanto, você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome. E nós precisamos pôr os nossos membros, quando querem se apresentar como instrumentos de iniquidade, nós precisamos de os levar à fome. Os nossos desejos carnais têm que ser esfomeados, têm que estar esfomeados, irmão. Eles têm que estar famintos. E quanto mais nós fazemos isso, é isso que a Bíblia está aqui a falar. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. E depois ele dá exemplo de pecados. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Todos nós já andamos lá. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Você já vê que ele fala desde prostituição a palavras torpes da nossa boca? Está tudo no mesmo saco. Não é? Ele começa por falar em prostituição. Oh, uma prostituta, que pecado tão grave. E acaba, palavras torpes da vossa boca. Se você fala de qualquer maneira, está no mesmo saco que uma prostituta. Ou mentir, exatamente. Agora, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Você que imagina, o velho homem está aqui a despir. É a mesma coisa que você tirar um casaco. Se você tiver um casaco assim, tudo rua, tudo esfarrapado, você não vai andar com esse casaco. Você de certeza que não vai trabalhar com esse casaco. De certeza que você não vai se apresentar diante de pessoas com um casaco velho. E a Bíblia fala o quê? Para nós nos despirmos do velho homem com todos os seus feitos, com as suas manias, com os seus erros, com as suas velhas maneiras de viver. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Revestivos, novamente, está aqui a falar, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Aí você pode pôr entre parênteses Gálatas 5:22, porque é o fruto do Espírito, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver alguma queixa contra o outro. Alguém tem alguma queixa contra alguém aqui dentro? Tem uma solução, perdoa. Tem alguma queixa contra alguém? Perdoa. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos. Você está a ver quantas vezes está aqui a falar de se revestir? Fala de despir e voltar a vestir. Fala de despir de uma vez por todas o velho homem e vestir o novo homem. E a paz de Deus, 14, e sobretudo revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine nos vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com hinos, com salmos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Então, a opção é nossa.
A opção é sua. Aliás, nós temos esta opção todos os dias, irmão. E não digo só todos os dias, mas várias vezes durante o dia, várias situações, nós temos a opção. Ou apresento os meus membros como servos ao pecado, para a iniquidade, ou apresento os meus membros como servos a Deus, para instrumentos de justiça. E a Bíblia é clara que nós precisamos nos santificar. Não se santifique com medo, irmão. Está bem? Não se santifique com medo. Se houver algum temor nisso, se houver algum temor na sua santificação, não seja com medo de você perder a sua salvação, mas que seja temor de você envergonhar o nome de Jesus. Só isso. Só isso, irmão. A nossa santificação, a Bíblia fala, tudo o que não é da fé é pecado. Tudo o que não é da fé é pecado. E toda a nossa vida tem que ser feita com fé. Nós nos santificamos pela fé. Ou você acha que é de livre ânimo que nós mudamos a nossa vida? É pela fé. E então, quando nós nos chegamos a Deus para nos santificar, que não seja com medo, que não seja debaixo de uma manipulação, de um jugo. Ai, se não me santificar, eu posso perder a minha salvação. Ai, fogo, e agora? Não. Mas diga, eu preciso me santificar para que Deus fique bem na fotografia. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Está a compreender a diferença, irmão? A intenção, qual é a palavra? A motivação é completamente diferente. A motivação é você querer dar glória a Ele. Aí tem que haver temor. E quando a Bíblia fala, operai a vossa santificação com temor e tremor, não é com medo dele. Não é com medo de perder, mas é nisto, irmão, para que nós nos esforçamos na nossa carne, nos nossos membros, para glorificar a Deus. Por isso é que há temor e tremor aí. Faz sentido ou não? Glória a Deus. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra, Senhor, porque ela é toda pura, ela é a verdade, Senhor, e eu sei que o teu Santo Espírito está aqui para confirmar na nossa vida e no nosso coração, em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos aqueles que ainda não fizeram uma decisão por Ti, Senhor. E eu te peço que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa iluminar os seus corações para a verdade do Evangelho, em nome de Jesus. E que eles possam aceitar o sacrifício de Jesus, para que não mais vivam debaixo da lei, mas que possam ressuscitar também juntamente contigo, Senhor, para uma novidade de vida, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. E Pai, nós queremos a cada dia, realmente, Senhor, nos santificarmos para Ti, Senhor. Queremos mortificar a nossa carne, mortificar os nossos membros, Senhor, para que nós possamos nos apresentar diante de Ti, Senhor, como instrumentos para a justiça e para que em tudo, Senhor, nós façamos tudo aquilo que nós fizermos, Senhor, seja para dar honra e glória ao Teu santo nome, para que verdadeiramente possamos ser sal da terra e luz do mundo, para que realmente todos os homens possam ver as nossas obras e que a glória seja toda para Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e eu digo amém. Glória a Deus.